começar então mais um trabalho em pintura em tela. Vamos começar fazendo o esboço das rosas. Aqui eu vou concentrar as flores no centro da tela. E tá aqui. Uma composição bem interessante com 3 rosas e algumas folhas. Uma vez riscado o desenho, então agora a gente vai começar de uma forma diferente. Vamos começar pintando o fundo das flores ao invés do fundo da tela. Então aqui eu estou utilizando o rosa, um rosa claro, um lacre orquídea, tá? Então a gente vai começar pelas flores, né? Lembrem-se que o movimento é o mesmo da flor. Então se existem cantos arredondados, você deve também arredondar a pincelada já para o fundo ter o formato da flor. Então aqui já preenchi a primeira, olha que tom bonito e delicado. Então aqui o primeiro passo, né, que é o fundo, não tem segredo, basta preencher com as pinceladas acompanhando o formato da flor. As rosas você pode mudar bastante, né? Alternar bastante as cores. Rosas podem ser vermelhas, brancas, amarelas, né? Rosas champanhe também tem uma saída muito boa se você pretende vender seus trabalhos. As rosas champanhe são muito procuradas. E sem falar nas cores que você pode criar. E aí aumentar ainda mais o seu catálogo aí de opções para os seus clientes. Pronto, já preenchi as flores. E agora eu vou preencher então as folhas, tá? E aí as folhas eu vou preencher com verde Vessi. Vou molhar antes no médium, que é a mistura de óleo de linhaça com secante de cobalto, e vou misturar marrom com verde, no caso marrom de garança ou sépia, no verde Vessi. Depois de misturados, então eu venho preenchendo, acompanhando o formato da folha, como já foi dito. Então esse primeiro passo é muito tranquilo, você pode fazer com bastante calma. Então aqui você tem que sempre pensar nisso. A gente está colocando, a gente precisa ter 3 tons, né? A sombra, o meio tom e a luz. No caso das rosas, a gente colocou o meio tom. Ainda falta a sombra e a luz. E no caso das folhas, nós estamos trabalhando com a sombra, que é o tom mais escuro. Daqui a pouquinho você vai ver como nós vamos colocar o meio tom e finalmente a luz para terminarmos o nosso trabalho. Então aqui é o mesmo processo, né? Preenchemos com essa mistura que fizemos, olha. Realça bastante as pontinhas, tá? Porque as pontinhas são o charme das folhas. Ah, importante, as pontas das folhas é o que vai dar a direção, né? Então, se eu quero um pouco mais caída para a esquerda ou para a direita, é só eu direcionar a ponta para o lado que eu quero, tá? Então, a ponta da folha é que dá a direção, certo? Agora, por que eu não comecei pelo fundo da tela? Porque eu quero aproveitar essas cores que eu já apliquei para fazer o fundo. Como é que eu vou fazer? Eu pego o pincel apenas com óleo, sem tinta nenhuma, tá? Eu lavei no EcoSolve e molhei no Medium. Então, apenas com óleo, eu venho arrastando essa cor para o centro da tela. Então, o meu fundo, o que vai ser? O meu fundo vai ser, entre aspas, o borrado, né, das cores que eu utilizei. Então, em movimentos circulares, reparem no movimento do meu pincel. Circulares, o que eu vou fazer? Eu vou avançar e sair, avançar e sair. E dessa forma, arrastar as cores para o centro da tela. Olha. Então, sempre circulando. Agora eu já vou entrar aqui no rosa.
Então eu venho, avanço e saio. Reparem como eu trago um pouco do rosa aqui para o fundo da tela. Olha só. E dessa forma eu vou rodear toda a minha tela. E sempre que o verde encostar no rosa, eu tenho que unir uma cor à outra, né? Fundir uma cor à outra. Eu não posso ter aquela risca dividindo, né, uma cor da outra. Elas têm que ficar misturadas uma à outra, ok? Finalizando o fundo. Então, olha só que interessante que ficou. Próximo à rosa, eu tenho nuances. Tem um pelinho aqui. Tenho nuances de rosa ao fundo. Perto da rosa, eu tenho nuances de cor de rosa. E perto das folhas, nuances de verde, né? Então, dessa forma, eu consegui uma composição, um fundo bem clean, né? Sem sair do tom, ou seja, tom sobre tom, um fundo, tom sobre tom, tá? Então, esse termo é muito usado hoje em dia e a gente pergunta, como é que seria tom sobre tom, né? Se você fica com um tom acima, ou seja, um rosa mais escuro e um leve rosado ao fundo. A mesma coisa aqui, um verde mais escuro e um leve verde ao fundo. Então, você tem um fundo, tom sobre tom, ok? Muito bem, vamos ao próximo passo, que é então colocarmos a sombra para definir os contornos da rosa. Então, aqui com a cor carmim, um pincel número 14, você vem colocando a parte onde haverá uma profundidade, ou seja, aquele miolinho da rosa, né? Então, você aplica o carmim e vem subindo, trazendo esse excesso, olha, e já vem com o pincel sujo, né? Com pouca tinta no pincel, né? Já definindo aqui onde serão as pétalas da rosa. Esse é o modelo de rosa mais fácil, tá? Eu tenho certeza que você vai assistir com bastante, né? Prestando bastante atenção e vai conseguir fazer. Olha lá como já tá aparecendo o formato da minha flor. Tá vendo? Então, apenas com pouca tinta no pincel, você já meio que desenha onde será a flor, tá? Ó. Então, aqui você sabe que uma pétala vem pra cá, outra vem pra cá. Aqui uma dica importante, se você colocar o seu pincel no centro da tela, você tem um espelho, ou seja, a pétala que você tem aqui, você terá aqui. A pétala que você terá aqui, terá aqui. Então, tudo que você repetir, né, como se fosse um espelho, você tem a sua rosa perfeita, né, seguindo a mesma distância, obviamente, né? Então, você tem uma rosa bem distribuída. Essa é uma dica importante. Se você está começando e não consegue deixar a sua rosa bem simétrica, essa é uma dica importante, tá? Bom, então agora eu vou para a próxima rosa que está ao lado, repetir o mesmo processo. Então, eu concentro um pouco de carmim e venho subindo com essa tinta, venho subindo, trazendo esse excesso e já formando aqui o cálice da minha flor. Bom, se eu escolhesse uma rosa amarela, por exemplo, eu teria feito um fundo amarelo claro e essa etapa seria com um amarelo um pouco mais escuro. Então, quando você for escolher a cor da sua rosa, já escolha um tom, o tom que você quer e um tom acima, ou seja, um pouco mais escuro, para você fazer esse processo aqui, tá? Então, tem que ser com um tom mais escuro, para dar sombra e profundidade à sua rosa. Então, o mesmo processo já fiz, olha, então, essa pétala que eu coloquei à esquerda, eu também coloquei à direita. Essa outra pétala, que é uma segunda camada, eu também coloquei aqui. Essa que está aqui também, e uma central. Então, se eu distribuo em partes iguais, eu tenho uma rosa aberta, né, e simétrica. Imagine uma linha ao meio e faça disso um espelho, você não vai errar. E finalmente a outra rosa, que essa aqui ela tá
mais caidinha, né? A gente tá fazendo ela mais caída. Esse formato aqui, esse formato do cálice, ele também, assim como a ponta da folha, é o que vai dar a direção da minha flor. Então, se eu faço virado para lá, ela está virada para lá, aqui para a esquerda e aqui para baixo. Então, na hora de fazer a composição, é importante você também direcionar, né, a posição da sua flor. Tá aí, já sombreei, já desenhei, né, onde estarão as pétalas. E agora eu já posso definir. Mas antes, nós vamos definir as folhas, tá? Então, vou trocar de cor. O que que eu faço? Venho no EcoSolve, lavo bem o meu pincel, seco, né? Não esqueça de secar, porque não pode ficar muito molhado. E aí, com verde inglês, um pouquinho de branco e um pouquinho de amarelo Nápoles. Verde inglês, branco e amarelo Nápoles, eu tenho um tom muito bonito, um verde aceso, um verde vibrante, né? Então é esse que eu vou aplicar sobre a folha para conseguir definir. Então o que que eu vou fazer? Eu venho aqui em pequenas vírgulas. Olha o movimento. Vou fazer do outro lado, olha. Então eu venho de fora para dentro, trazendo essas vírgulas para dentro, tá? O que é que eu faço agora? Eu venho aqui no meio e esfumaço, ou seja, eu tiro um pouco a marca do pincel. Olha que formato bonito de folha que eu tenho aqui, olha. Os cantos iluminados, né? Aqui, para terminar, a gente coloca um fio que vai ser a nervura da minha folha, olha, discreto, e aí você puxa o cabinho aqui para o centro do arranjo, porque essas folhas, elas estão saindo do centro do arranjo, ok? Olha, então esse é o formato. Vamos fazer juntos essa daqui? Vamos lá. Então eu vou misturar novamente amarelo Nápoles, verde inglês e branco, tá? Eu preciso de uma cor forte, uma cor bonita, para ela realçar nesse meu escuro aqui. Então vamos repetir o processo. De fora para dentro, eu faço esse movimento. Hora que acabou, é só voltar do lado oposto, olha. Então, vocês se lembram da história do espelho? Tudo que eu fiz do lado de cá, eu repito do lado oposto, ok? Depois eu venho esfumaçando. Esfumaçar significa insistir, né? Pincelando nesse movimento para tirar um pouco a marca do pincel, tá? E aí eu finalizo com a nervura ao centro. Vou repetir esse processo em todas as folhas, ok? Depois que você terminar todas as suas folhas, você pode também puxar alguns galhos, né? Aproveite bastante o fundo da tela, viu? Crie bastante, dê bastante movimento e aí você vai ter esse resultado. Olha que lindo! Bom, feito o fundo da tela e definido as folhas, vamos então definir as nossas rosas. É contornar, olha, contornar o miolo da flor. Então você vem com o branco, contorna o miolo da flor. Em seguida, você mistura, puxa, né, o excesso para fora. Olha aí, tá? Então você tem o seu primeiro passo pronto, ok? Bom, ainda com o branco, você vem agora nessa área de fora aqui, olha. Então você vem, faça esse movimento e puxe o excesso para dentro. Lembre-se que você tem que acompanhar o formato da flor, tá?
Se você gostar, pode também criar mais camadas, né? Para sua rosa ficar com bastante pétalas dobradas aqui na parte interna, tá? E aí você vai continuar abrindo a sua rosa com os mesmos movimentos. Então, a cada pincelada que você fizer, volte e puxe o excesso, suavizando a pincelada dessa forma. Olha que interessante. Então, eu já fiz 3 pinceladas aqui. Vou repetir do outro lado, tá? Isso que você sempre tem que ficar atento, tá? Repetindo as pinceladas do lado oposto, para sua rosa ficar simétrica. Repetiu, aí o próximo passo é esfumaçar, misturando o branco ao rosa. Então, dessa forma, a gente não tem aquela divisa de branco e rosa. Elas se unem, as cores se unem, deixando a pincelada bem lisa, né? Sem divisas. Então, eu vou continuar o mesmo processo. Repare que a flor vai abrindo cada vez mais, né? E aí você vem continuando com as mesmas pinceladas, tá? Olha. Lembra que você desenhou, né, o formato da flor? Então, você vai acompanhar aquele seu desenho, tá bom? E aí vai continuar e continuar até terminar, ó. Então, resumindo, é só contornar e puxar o excesso para dentro. Aqui no meio a gente cria umas pinceladas soltas para dar mais movimento. Pronto, tá aí. Vamos repetir? Vamos para mais uma flor, mais uma rosa, para você aprender direitinho. Vamos para essa aqui que ela tá de ponta cabeça, mas acredito que você vai também treinar aí em vários formatos, né? Vamos começar então aqui pelo cálice, né? Que eu acho mais fácil. Então você contorna e aí puxa o excesso para baixo, olha. Deixa bem definido aqui, tá? Porque daqui a pouco a gente vai colocar o pólen e aí dá bastante profundidade na flor. Continuando o processo, né? Então aqui você tem que acompanhar o formato do cálice. Pode colocar quantas pinceladas você gostar, tá? Ó. Então, gente, o segredo para você conseguir uma pincelada leve é justamente ter leveza. Você não pode colocar muita tinta, né? Tem que deixar o pincel deslizar e depois suavizar a pincelada dessa forma, olha. Lembrando que o que fizer de um lado, faz do outro. Se você seguir essas regras básicas, você vai fazer uma rosa mais linda que a outra, olha só. Claro que às vezes, quando você está pintando a rosa virada, você tem mais dificuldade, mas não foge não. Encara, faça a virada para a esquerda, para a direita, para você treinar a sua mão. E aí, quando você pintar ao vivo na sua exposição, né, não vai precisar ficar virando a tela de cabeça para baixo, né? Bom, então já estão todas as flores prontas, né? As folhas também, os galhos também. O que está faltando para a gente dar aquele toque especial? O pólen das rosas. Então você vem com a quininha do pincel, olha que graça que dá a tinta amarelo Nápoles aplicada delicadamente nessa área escura que você deixou aí, que é a profundidade das flores. Então a gente vai aplicar em todas as 3 o pólen na cor amarelo Nápoles. Pronto, agora você vai assinar o seu trabalho, colocar numa bela moldura. Inclusive eu trouxe uma moldura para mostrar para você como valoriza o seu trabalho. Olha aqui.
Olha que graça que fica, gente, um quadro clean. Aqui eu tenho um modelo com pátina, gelo, né? Mas você pode colocar a moldura que você gostar. E aí, decorar sua casa, vender e fazer o que você quiser. Gostou? Então vamos agora ao próximo trabalho.